Capítulo 1. A promessa do Salvador desde antes da fundação do mundo, quando o homem sequer existia e a terra ainda era informe e vazia. A promessa do Salvador já repousava no coração eterno de Deus. Ele, que é amor, já previa o tempo em que criaria o ser humano à sua imagem e semelhança, dotando-o de liberdade, e já via, com olhos eternos, a queda, a rebelião, a dor. A Noé preservando a humanidade num arco de esperança. A Abraão dizendo que em sua descendência todas as nações da terra seriam benditas. A Moisés anunciando que viria um profeta semelhante a ele. Tocava os intocáveis, amava os rejeitados, confrontava os religiosos hipócritas. Com um brado final, declarou: está consumado. A promessa feita no Éden estava cumprida. O preço do pecado foi pago com sangue puro. A promessa continua. A mesma boca que disse está consumado também disse: voltarei. E enquanto ele não volta, sua promessa vive no coração dos que creem. Seu Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja, que agora leva a mensagem da salvação a todos os povos. O Salvador não veio apenas para mudar histórias individuais, mas para reconciliar todas as coisas com Deus. Ele é o princípio e o fim, o Cordeiro e o Leão, o servo sofredor e o Rei glorioso. Ele é a promessa cumprida e a esperança vindoura. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Mostrou-se vivo a muitos, comeu com os discípulos, falou-lhes do reino e então ascendeu aos céus diante de seus olhos. Sentou-se à direita do Pai, onde reina eternamente. Sua autoridade não vinha da aparência, mas da verdade. Seus milagres apontavam para a sua identidade: o Cordeiro de Deus, o Filho do Altíssimo. Ainda assim, foi rejeitado. Embora não houvesse culpa alguma ele foi acusado, traído, açoitado, tomou sobre si a cruz, símbolo de maldição, e foi erguido entre dois malfeitores. Ali, entre o céu e a terra, carregou sobre si os pecados da humanidade. A Davi, prometendo um rei eterno que se assentaria em seu trono. E aos profetas, que falavam inspirados pelo Espírito Santo. Revelando fragmentos do Salvador, ele seria desprezado, homem de dores, carregado de sofrimento. Nasceria de uma virgem, em Belém de Judá. Seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Ainda assim, a promessa parecia distante, como um eco nos desertos da alma humana. É o chamado ao arrependimento, à fé, à nova vida. A promessa que começou no Éden se cumpre em cada coração que reconhece a cruz e se rende ao amor que ali foi revelado. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A promessa do Salvador é viva, eterna e continua ecoando: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ainda assim, criou, e ao criar, amou. No Éden, quando Adão e Eva desobedeceram ao único mandamento e a comunhão foi quebrada, a serpente julgou ter vencido. Mas ali mesmo, em meio ao juízo, nasceu a esperança. A semente da mulher ferirá a tua cabeça. A promessa foi lançada como uma semente no solo da história. Ao longo dos séculos, Deus, em sua fidelidade, repetiu e reafirmou essa promessa aos patriarcas e profetas. O tempo passou. Os reinos caíram. Israel foi disperso, cativo, humilhado. O silêncio de 400 anos entre Malaquias e João Batista ecoava como um céu fechado. O Rei dos Reis repousou numa manjedoura, envolto em panos, rodeado por animais e pastores. Anjos anunciaram sua chegada, e uma estrela guiou magos de terras distantes. Tudo cumpria o que já estava escrito. Ele cresceu em sabedoria, graça e estatura, vivendo entre os homens, mas sem pecado. Trabalhou com as mãos, conheceu a fome, a sede, o cansaço, mas em tudo foi obediente ao Pai. Quando chegou a hora, iniciou seu ministério público, proclamando: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, mas Deus não se esquece de suas promessas. No tempo certo, quando o mundo estava sob domínio de Roma e os corações ansiavam por redenção, o céu se curvou à terra. O Verbo eterno, por meio do Espírito Santo, foi gerado no ventre de uma virgem chamada Maria, descendente de Davi. O Criador se fez criatura, o infinito entrou no tempo, o invisível se tornou visível. Nasceu em humildade, não em palácios, mas num estábulo. Ele não veio para dominar, mas para servir. Curava os enfermos, libertava os oprimidos, restaurava os quebrantados. Na cruz, o justo morreu pelos injustos. As trevas cobriram o céu, o véu do templo se rasgou, e a terra tremeu. Mas a história não termina aí. A promessa do Salvador é mais do que uma narrativa antiga, menos é uma realidade presente.